Sabatina no Jornal Nacional, o presidenciável Ciro Gomes propôs a realização de plebiscitos para mudar a relação com o Congresso. Ele afirmou que o modelo atual de coalizão entre partidos é certeza de uma crise eterna e citou governos anteriores como exemplos da falha. Na entrevista, o pedetista fez críticas ao Centrão e disse que abrirá mão da reeleição, caso eleito, para que haja renovação de poder e facilidade na negociação com o Congresso. Ciro ainda criticou a polarização e a ligação do PT com regimes autoritários e ditatoriais de esquerda na América Latina e focou no programa social de renda mínima. Diversos internautas e analistas se atentaram à mudança de postura dos âncoras William Bonner e Renata Vasconcelos, dizendo que o pedetista ganhou uma grande oportunidade ao não ser atacado ou interrompido, podendo apresentar livremente suas propostas. Diferente do presidente Jair Bolsonaro, o primeiro entrevistado da série, que só conseguiu utilizar 24 minutos do seu tempo, Ciro Gomes falou por 30 minutos dos 40 disponibilizados pela emissora, segundo um levantamento do Poder 360. Jornais e políticos também falaram sobre a diferença de tratamento entre Bolsonaro e Ciro. Em vídeo publicado nas redes sociais, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, fez um comparativo das entrevistas. As interrupções do Bonner e da Renata foram 43 com o presidente Bolsonaro. Eu não quero... O outro lado... Eu não quero interrompê-lo, mas é que o senhor disse algo muito... E foram apenas 11 com o candidato Ciro. E aqui eu quero que vocês vejam aqui o tom debochado, as caretas, o tom arrogante com o presidente Bolsonaro. Candidato, com franqueza. Não, é que o senhor disse que eu cometi fake news. Orientação é cumprir a lei. Nada mais além disso. Por favor, candidato, não, longe de mim, não. Agora vocês vejam a diferença com o candidato Ciro. Como é que o senhor pretende formar a maioria? Então eu peço aqui, eu faço um pedido em nome do bom senso. Deixem os eleitores escolherem os candidatos e não a imprensa escolher, para que nós tenhamos uma eleição tranquila, civilizada no país. Que vocês deem o mesmo tratamento a todos os candidatos. Um abraço a todos. Valeu. Nesta quinta-feira será a vez de Lula participar da sabatina e na sexta, Simone Tebet. Com esse destaque a gente abre o programa desta quarta-feira, trazendo agora para você a opinião de Diogo Schelp. Boa noite, Schelp. Boa noite, Vitor, Augusto, Ana Paula, Zé Maria e Fiuza, e boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a sabatina do Ciro Gomes aí no Jornal Nacional foi bem mais tranquila, como a gente viu. Ele está há mais tempo sem cargo público, né? O último cargo público que o Ciro Gomes teve terminou em 2011 como deputado federal. Ele já foi governador, já foi prefeito, mas isso já faz bastante tempo. Também já foi ministro. E, obviamente, ele é uma vidraça bem menos atrativa, digamos assim, numa sabatina do que alguém que está ocupando o poder, ou que ocupou o poder recentemente, ou que teve problemas na justiça recentemente, como é o caso do ex-presidente Lula, que provavelmente terá uma sabatina bem mais dura do que Ciro teve e também do que provavelmente Simone Tebet terá, né? A senadora Simone Tebet, que também vai ser entrevistada esta semana. Então é difícil cobrá-lo por ações recentes. Obviamente, Bolsonaro acabou virando um alvo mais fácil, também porque não foram poucos os problemas do governo dele. Em relação ao que se espera, né, da sabatina, que realmente deve ter aí o mesmo tom, a mesma dureza, a mesma firmeza que a gente viu com o presidente Jair Bolsonaro, que é a entrevista com Lula, eu imagino que deva-se abordar, por exemplo, a questão da Lava Jato, do escândalo da Lava Jato, com força e com bastante ênfase na entrevista com Lula. Por exemplo, pode-se perguntar a ele quais são as empresas que vão substituir o papel que era desempenhado pelas construtoras nos governos petistas, né? Com a distribuição de propinas, com benefícios, acessos a obras, financiamentos bilionários no exterior e assim por diante. E também questionar a Lula a perseguição a padres católicos na Nicarágua, o que é importante para se entender qual é o tipo de aliança que o Brasil vai estabelecer com governos estrangeiros, já que Lula sempre elogia e sempre defende Daniel Ortega, que é o ditador nicaragüense que está aí no centro dessas perseguições a padres católicos. Outro fato interessante é que parece que Bolsonaro, depois da entrevista no Jornal Nacional, decidiu, ou a campanha dele decidiu, que ele não participará mais dos debates no primeiro turno, o que é uma surpresa para mim, porque me pareceu que o presidente
conseguiu um empate na entrevista no Jornal Nacional, ou seja, diante de um contexto ríspido e hostil, obviamente, ele conseguiu se sair razoavelmente bem. Então, imagino que nos debates isso não ocorreria da mesma forma, porque o tempo para cada candidato é garantido, o mesmo tempo para cada um. Eles têm chances de responder aos ataques, aos questionamentos e às críticas de melhor forma, com forma mais equânime. Então, tendo passado pelo teste do Jornal Nacional, me surpreende que o presidente Jair Bolsonaro tenha se retraído e decidido não participar desses debates no primeiro turno com os outros candidatos, o que seria, sim, uma oportunidade muito maior até de conseguir apresentar essas propostas que ele diz ter. Agora você, José Maria Trindade, uma entrevista bem diferente, né, Zé, em relação àquela de segunda-feira com o presidente Bolsonaro, né? Boa noite, Zé. Será que a gente ainda não tem contato com o Zé? Daqui a pouquinho, comentário do Zé. Agora então a Ana Paula Henkel. Assistiu essa entrevista de ontem, Ana? O que achou? Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite aos meus colegas de bancada. Uma entrevista muito diferente, né, da entrevista com o presidente Bolsonaro. E quando o primeiro candidato é entrevistado, você espera que o tom, né, seja dado naquela primeira entrevista, seja um tom mais cordial ou seja um tom mais ríspido, mas que aquele tom da primeira entrevista ele seja aí seguido com os outros candidatos. E nós saímos de um tom ríspido, de um tom de ataques, de um tom de falácias, inclusive de fake news também, propagada pelos dois apresentadores, inclusive com a Renata Vasconcelos, dizendo que durante a pandemia era fique em casa se puder, né? Nunca houve esse se puder, e os vídeos estão aí espalhados na internet para que nós lembremos, né, principalmente aqueles jornalistas do consórcio, que eles não vão reescrever a história, não houve se puder. Houve policiais perseguindo cidadãos nas praias, nos parques, fechando o comércio, lacrando portas. E saímos desse tom para um tom de chá das 5. Um tom de amigável, de perguntas amigáveis, né? De sorrisos não irônicos, de risadinhas, né? Não irônicas, mas sorrisos assim de respeito. Os apresentadores não interromperam Ciro Gomes, não questionaram, por exemplo, as propostas que o Ciro Gomes coloca. Às vezes ele vai em alguns programas e fala números absolutos, e as agências, as tais agências de checagem, né? O novo Ministério da Verdade, junto com o STF, claro, eles não checam os números, eles não conferem os números, e não houve nada, absolutamente nenhuma pergunta sobre propostas. O Ciro também resolveu não atacar as propostas e os feitos desse atual governo e decidiu partir para o velho ad hominem, xingando o presidente, chamou de genocida. E curioso também que não houve uma interseção assim maior naquela famosa frase, né, do candidato Ciro de que ele receberia Moro à bala. Ou seja, um chá das 5 que provavelmente será repetido essa semana com Lula e Simone Tebet. Agora análise de Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown. Boa noite a todos. O William Bonner e a Renata Vasconcelos foram um amor com o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes é um amor de pessoa, né? O Ciro Gomes é um doce de coco, como todo mundo sabe. É assim que é a reputação dele na burguesia carioca, por exemplo, que mima ele, né? Essa burguesia, né? Esse pedaço de elite aí, muito egoísta, está sempre pensando em ter um político seu, né? Um político de adoção. E o Ciro Gomes é perfeito para isso, porque o Ciro Gomes não é nada, né? O Ciro Gomes é uma mistura de intenções, conjecturas. O Ciro Gomes foi ministro do Plano Real, né, no momento que estava se fazendo uma reforma fiscal, na época apelidada de forma pejorativa de neoliberal. Então o Ciro Gomes servia ao que as caricaturas, das quais eu desconfio, como sempre digo, era um plano de direita, fiscalista, né, pelo menos, neoliberal. Esse neoliberal foi ressuscitado
recentemente. Hoje em dia o Ciro Gomes é do PDT, brisolista, o trabalhista, né? O revolucionário aí de palestra. Então, assim, isso aí não é nada. É um homem que tá sempre trazendo ideias ali, né, artificiais, providenciais, né? Tem uma época que ele andou com aquele Roberto Mangabeira Unger, né, que é um intelectual presunçoso, e aí tinham teorias assim gigantes. Ele não tem nenhum compromisso com a realidade, ele já teve em todos os cantos, e aí ele se parece muito com, infelizmente, a trajetória aí do William Bonner, por exemplo, né? O William Bonner era um jornalista ali, né, sóbrio, careta, como se diz no popular, apresentando um telejornal careta, até no bom sentido, objetividade, etc. E, de repente, sobreveio essa onda, essa oportunidade de mercado, né? Essa recauchutagem da contracultura de meio século atrás, ou seja, com meio século de mofo. Aí o William Bonner lançou uma barba e é o revolucionário de auditório. Vende isso. E, infelizmente, a TV Globo, né, uma instituição importantíssima, né, a qual devemos grandes obras e também no jornalismo, virou esse negócio de ficar patrulhando todo mundo, ficar fingindo que eles são, né, aqueles que querem respeitar a vida. A Ana Paula já falou, né, que aconteceu aí na pandemia, aconteceu uma avalanche autoritária, aconteceu uma falsa política sanitária batendo nas pessoas sozinhas na praia, sozinhas numa praça. E a TV Globo, infelizmente, estava lá fazendo esse papel, endossando isso. Muitas vezes eram para as câmeras dela que acontecia. O Eduardo Paes provavelmente fez algumas dessas para as câmeras da Globo. Não sei se vocês lembram, uma ciclista andando na ciclovia, passando por aquele posto onde tinha escrito afeto. E a guarda do Eduardo Paes foi lá, catou ela, arremessou dentro do camburão, um negócio violentíssimo, né? Eu desafio qualquer um desses a dizer qual era a efetividade dessa política contra o contágio, nenhuma, ou seja, um atropelo aos direitos humanos, tudo em nome dessa oportunidade mercadológica, que é você dizer que tem alguém que é horrível, tem um inimigo perfeito, tem alguém que não tem empatia, que não se importa com ninguém, que é racista, que é homofóbico, e você está vendendo, né, esse abadá, você está vendendo esse crachá de humanista para quem te acompanhar. Então é tudo muito tosco e tudo muito falso aí nesse encontro que nós vimos. Agora sim, José Maria Trindade, falávamos aqui, Zé, da entrevista de ontem de Ciro Gomes ao Jornal Nacional e das diferenças em relação à entrevista de segunda-feira do presidente Jair Bolsonaro. Salve, Zé, boa noite. Mudou mesmo, é o novo tom. Muito boa noite, meu caro Vitor, boa noite, compadre Augusto, muito boa noite, Ana, boa noite, Fiuza, boa noite, Diogo, e boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, esse tom diferente ficou claro até nas expressões. É completamente diferente a expressão que os dois entrevistadores, tanto a Renata quanto o Bonner, encaram o presidente Jair Bolsonaro. A cobrança foi muito forte com o presidente Jair Bolsonaro e, mais do que isso, eles falaram mais do que deveriam. Numa entrevista, o entrevistador deve perguntar, mas a estrela é o entrevistado. Não pode ter uma inversão. E no caso do Ciro Gomes, exatamente isso. E o Ciro Gomes é um candidato profissional. Disputou várias eleições, tem um plano de governo elaborado e lapidado, e ele disse lá, e todos os candidatos fazem isso, né? Ele ouviu vários especialistas, recebeu várias colaborações e vem armazenando de várias candidaturas e várias disputas, né, temas que estão naquele livro, que é um programa de governo muito bem elaborado. O programa de governo teria que ser a estrela de cada disputa eleitoral, mas não é, né? Acaba ficando como acessório. Tanto é acessório que, veja bem, técnicos do Tribunal Superior Eleitoral descobriram planos de governo com outras siglas lá do PFL, ou seja, copiaram, mas esqueceram de tirar o nome
para se ter uma ideia de como os planos de governo dos partidos políticos se cruzam, né? São copiados. Porque, na verdade, estão ali para enfeitar, estão ali para cumprir uma das exigências do registro da candidatura. Deveria ser uma estrela, mas não são. E o Ciro Gomes tem tudo decoradinho, tudo talhadinho, claro. São muitas e muitas entrevistas, muitas e muitas disputas. Nada contra ser um candidato insistente, né? O Lula passou por várias disputas até ganhar a presidência da República. Só estou explicando como ele tem uma desenvoltura maior e tem tudo na cabeça ali para demonstrar. Deu algumas escorregadas, mas pequenas. Mas o fato é que se uma televisão se propõe a ouvir os candidatos, tem que ouvir os candidatos. E tem que dar aos candidatos, os entrevistados, né, o tempo necessário para exatamente fazer esta articulação. Portanto, foi diferente assim a entrevista e Ciro Gomes deu aquela impressão de ser um profissional das respostas, mas falta o principal. Uma eleição se ganha sim com racionalidade, mas muito é emoção e paixão. É por isso que não empolga. Este tom artificial de muito bonitinho, muito organizado, isso leva à desconfiança. E é assim que se faz aquela onda que alguém ganha uma eleição, uma onda, né, de apoio, de emocional e de pertencimento. A opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, meus companheiros de bancada. Boa noite a você que nos acompanha. Como eu não pude participar do programa de ontem, eu queria dizer algumas coisas rapidinho sobre a primeira entrevista. Foi, como disse o presidente Bolsonaro, um pronunciamento do William Bonner. Eu não sei se vocês comentaram ontem, que eu não pude acompanhar o programa, mas o Abraham Lincoln precisou de algumas palavras a mais para escrever, para fazer o discurso de Gettysburg, histórico. Ele usou 100 palavras a mais que o Bonner na primeira pergunta. A primeira pergunta do Bonner teve 100 palavras a menos que o discurso de Gettysburg. Por aí se vê qual é a posição da TV Globo. Essas sabatinas só servem para mostrar que a Globo tem um candidato. E agora é muito cinismo fingir que eles se impressionaram com as críticas ao péssimo jornalismo praticado na primeira entrevista. Primeiro, o anfitrião que recebe um candidato não pode ser mal educado e grosseiro com quem o visita. Segundo, ninguém está interessado na opinião do Bonner ou da Renata Vasconcelos. Sempre o espectador está interessado na opinião do entrevistado. Eles devem saber disso, mas não fazem. Eu já fiz milhares de entrevistas, não tratei mal ninguém. Ninguém, não importa que eu discorde. A opinião é dele que está sendo examinada. E eles devem saber disso. Isso é do beabá. Mas o Bolsonaro é o primeiro presidente candidato à reeleição que não é entrevistado no Palácio. Tratar como candidato, que é a expressão que eles usam, um presidente que disputa a reeleição, isso aconteceu pela primeira vez. Em 2006, o Lula falou no Palácio do Planalto e em 2014 a Dilma falou no Palácio da Alvorada. E o Bonner explicou que é assim que eles entrevistavam um presidente da República no exercício do cargo. De repente, eles mudaram de ideia. Na eleição de 2018 não havia nenhum presidente no páreo. Agora, pela primeira vez, não por acaso, o Bolsonaro foi ser maltratado no estúdio da Globo. Pois bem, agora eles dão 6 minutos a mais para o Ciro, que poderiam ser usados para que ele explicasse, por exemplo, a Renata, que é mulher, deveria perguntar se ele não se arrepende, quando ela perguntava ao Bolsonaro sobre a pandemia, se ele não se arrepende de ter dito que o papel da mulher é dormir com o candidato. Se ele não se arrepende de ter dito que, depois de administrada por uma mulher, Fortaleza havia se tornado um puteiro a céu aberto. São boas perguntas. Deveriam perguntar como é que alguém consegue ser ministro do PSDB, ministro da Fazenda, no governo Fernando Henrique,
poderia ter instituído o imposto para os ricos. E a família dele tem que pagar também, porque é muito rica. E foi ministro depois do Lula, que é um governo corrupto, como ele diz agora. Não era. O Lula se tornou corrupto depois que o Ciro saiu. Então, essas omissões mostram de que lado a Globo está e só. Tá? Os itens do prontuário policial do Lula, que ocupariam um programa inteiro e sem chegar ao fim, não vão ser abordados, sabemos. Sabemos. Então, a Renata Vasconcelos sabe quando usar a expressão de Carola que acabou de comungar da missa das 8 e descobriu a vacina até contra o pecado venial. Ela disse, o senhor não se arrepende dos milhares que morreram, 600 mil. E o Ciro, que administrou, a família dele administrou a Covid no Ceará. Também lá, a culpa é do Bolsonaro. O Ciro pode falar, lidar com números, são sempre precisos, 12.388, e ninguém diz de onde ele tirou essas falácias que ele usa, fantasiadas de programa de governo. Não vão tratar do mensalão com o Lula, nem do petrolão. Então a Globo só serve para mostrar, essas sabatinas servem para mostrar que a Globo esqueceu o jornalismo para fazer política.